Esse é o programa ANEFAC News, diretamente do Congresso Anual de Executivos, onde as ideias não param e a inovação está por toda parte. Prepare-se para mergulhar em uma jornada sobre liderança, tributação, inovação, estratégias corporativas e muito mais. Olá, pessoal, eu sou a Marta Pelúcio, host dessa entrevista. Pegue seu café, porque o que vem por aí são conversas que vão fazer você enxergar o mundo dos negócios por uma nova ótica. Nesse episódio, vamos falar sobre a nova era da contabilidade, do compliance à estratégia, para entender como essas tendências estão impactando o mundo que nos cerca. Bom, eu tenho hoje aqui comigo o João Carlos Castilho, é uma honra tê-lo aqui conosco. Para iniciar, poderia nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória e de que forma ela se conecta com o assunto de hoje? Bom, eu estou hoje à frente do CRC São Paulo, estou na presidência, 2024 e 2025, atuando em entidades já há muito tempo. Tenho aí sou há 30 anos sócio do escritório de grupo de empresas de contabilidade, auditoria, perícia, sempre trabalhando nessa área, desde a faculdade. E gosto muito aí de trabalhar pela classe contábil. Então, essas mudanças, essas conexões, estou aqui para colaborar e para discutir esses assuntos. Então, queria agradecer o convite da ANEFAC e obrigado aí ao meu companheiro aqui de podcast também. É uma grande honra para nós, da área contábil como um todo, ter você à frente do conselho, lembrando que o João também foi presidente da ANEFAC, então tem um forte relacionamento conosco, né? 2011, 2012. Aí sim. Bom, e temos aqui também hoje, então, o Antônio Carlos, que é presidente do SESCOM, né? Uma honra tê-lo conosco. Por favor, fala como que você se conecta conosco. Obrigado, Marta. Obrigado, João, aqui, meu colega de podcast. Bom, eu também já atuo na área contábil há muitos anos, há mais de 30 anos, 28 anos como sócio de um escritório de contabilidade também, há 22 anos no SESCOM São Paulo, já atuando desde 2003 no SESCOM, e agora, a partir de janeiro desse ano, como presidente dessa entidade, do SESCOM e da ESCOM. E a gente, por esses anos todos que a gente vem percorrendo dentro da área contábil, a gente vem percebendo a mudança do perfil do profissional de contabilidade, as novas demandas que têm surgido para a nossa profissão, e isso seguramente se caracteriza como uma nova era para o profissional da contabilidade. Então vamos falar um pouquinho sobre essa nova era, né? Ô, João, o que é exigido aí de responsabilidades desse contador nessa nova era? A função do contador, ela não mudou. Nós temos aí a responsabilidade para coletar os dados, trabalhar os dados, fornecer informação para tomar decisão e ser protagonista nessa decisão. O que mudou muito e vai mudar mais ainda é a forma de trabalho. A tecnologia reduziu muito a questão manual dos trabalhos. Antigamente, escriturações, entrada de nota, digitação, conciliação. Então, todos esses trabalhos mais mecânicos, mais automáticos, estão diminuindo e no futuro próximo vão acabar totalmente. Então, a forma de trabalho vai realmente mudar. Mas, para o contador, isso é muito bom, no meu ponto de vista, porque o trabalho mais simples, o trabalho que agrega menos valor, vai sumir, mas vai sobrar para o contador o trabalho que agrega valor, na tomada de decisão, na gestão do negócio, na condução dos negócios. O contador conhece a fundo a empresa, conhece a área financeira da empresa, conhece os números, conhece os resultados, conhece as margens, tem condições de dar um direcionamento, tem condições de discutir fechamento, tem condições de discutir o futuro. E toda decisão importante de todas as empresas deve ter a participação de um contador, para ver como essa decisão vai impactar na estratégia da empresa, no resultado. O contador é protagonista nisso. O CRC São Paulo hoje tem um time grande de contadores registrados. No estado de São Paulo, mais de 150 mil contadores registrados ativos e para todos os tipos de empresa. Todos os tipos de empresa, estou falando de grande empresa, pequena e média empresa, contadores, auditores, peritos, contadores. E esse protagonismo nosso tem que ser em todos esses ramos.
contadores de área pública, contadores de terceiro setor, cada um com uma especialidade, mas o protagonismo vai ser cada vez maior com toda essa nova forma de trabalho que você perguntou. A função do contador vai ser mais nobre e nós temos que estar à frente desse protagonismo, Marta. É interessante você falando dessas novas funções e dessa função consultiva, né, do contador. O Antônio sempre fala, né, que o contador é o psicólogo, né? Você coloca o divã e vamos discutir um pouquinho. Psicólogo ou psiquiatra, às vezes, né? Porque depende do remédio que ele passa aí, que ele medica, né? Ele vai ser um psiquiatra. E eu costumo falar isso também com relação aos escritórios de contabilidade, quando eu dou aula como professora também, que eu falo assim, olha, se você for no médico e esconder do médico os problemas de saúde que você tem, como que ele vai te diagnosticar de forma adequada? E a gente vê muito isso dos empresários. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa função, agora pensando, né, em empresário contábil, como que a gente pode contribuir com os nossos clientes e como a gente pode usar essa parte de transformação digital ao nosso favor? Bom, Marta, assim, falando um pouquinho sobre todo esse contexto da nova era da contabilidade, assim, no meu entendimento, acho que a gente tem 5 temas, 5 tópicos que entram na agenda do profissional de contabilidade e que são extremamente relevantes para um momento atual que a gente vive da nossa profissão. Acho que o primeiro deles, né, e o primeiro que começou a causar um pouco mais de impacto para a gente foi a questão da harmonização das normas internacionais, né? A gente passou de fazer uma contabilidade meramente fiscal para fazer uma contabilidade mais societária. Isso começou a gerar uma mudança muito grande no comportamento, no perfil do profissional da contabilidade. Eu acho que o segundo ponto é a questão da tecnologia. A gente hoje tem um avanço enorme e eu digo sempre que a classe contábil é uma classe privilegiada sobre esse aspecto da tecnologia, porque as empresas de tecnologia produziram e continuam produzindo muitos softwares voltados para a área contábil, com automação, com inteligência artificial, com RPAs, com robôs. Então, a gente hoje tem um campo muito vasto de softwares e de tecnologias disponíveis dentro da área contábil. Acho que o terceiro ponto é a questão da cibersegurança, que hoje também é algo extremamente relevante, né? A LGPD está aí para isso. A gente tem dentro da nossa mão uma massa de dados extremamente relevante, com dados muito sensíveis. Então, se a gente não tiver uma preocupação muito grande com cibersegurança, eu acho que a gente corre um risco muito grande, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que a questão da agenda ESG, que a gente também vem falando bastante, isso está caindo na mão dos contadores, isso é bom para a gente, né? Acho que nenhum profissional sabe reportar dados corporativos de maneira mais clara e objetiva do que o profissional da contabilidade. Então, essa questão toda da agenda ESG em relação à questão de reporte, relato integrado, isso está caindo para os profissionais de contabilidade. E, por último, a reforma tributária, né? A reforma tributária também que muda completamente o contexto de tributação, de regras, de normas tributárias para as empresas de forma geral. Isso passa muito pela orientação do profissional da contabilidade. Acho que esses 5 temas, esses 5 tópicos são, de fato, que colocam a gente nessa nova era da contabilidade. Então, bastante coisa, hein? Esses 5 Muita pontos, coisa. né? 5 pontos com dezenas ou centenas de desdobramentos, né? Principalmente o último, assim, reforma tributária é como se ele fosse muito simples. Mas pois é. Então, quando a gente fala de compliance, que é assim, a obrigação de cumprir e fazer cumprir, né? Você tem que ter estratégias. E, João, fala um pouquinho sobre as estratégias do sistema CFC-CRC para que os contadores consigam cumprir e fazer cumprir. Falando tema para cumprir estratégias, a gente tem que pensar na nossa base. A nossa base é enorme. A nível Brasil, em torno de 530 mil contadores registrados ativos. A nível São Paulo, Estado de São Paulo, 150 mil contadores registrados ativos, praticamente 1/3 Brasil. E a gente precisa olhar todos os segmentos. Todos os segmentos. Escritórios de contabilidade, empresas de auditoria, empresas de perícia. Dentro de escritórios de contabilidade, por exemplo, tem especializações, pessoas que trabalham só com microempresa, só com empresa pelo Simples.
só com lucro presumido, por exemplo, ou só com um ramo de atividade, ou tem escritórios de contabilidade que trabalham só com média empresa, tem escritório de contabilidade só com grande empresa, com clientes menores, tem escritórios especializados em terceiro setor, só contabilidade para terceiro setor, de auditoria só para terceiro setor, área pública, um grande ramo da contabilidade, que a gente está prestando bastante atenção com o advento das IPSAS, das normas internacionais para a área pública, e a gente tem que atender todos. E para atender todos, o sistema CFC-CRCs, Conselho Federal de Contabilidade, e mais 27 conselhos regionais, tem um grande programa de desenvolvimento profissional, educação profissional continuada. O sistema CFC-CRCs era focado antes, CFC, em emissão de normas contábeis e controle dos conselhos regionais, dos 27. E os 27 conselhos regionais responsáveis por registro, pessoa física e pessoa jurídica, e fiscalização, um conselho de fiscalização, conselho profissional. Mas, há alguns anos atrás, entrou o desenvolvimento profissional na atribuição legal do sistema, que isso foi muito bacana para a classe contábil, para a gente poder trabalhar nesse tema de desenvolvimento profissional. Então, todos os CRCs estão estruturados hoje com áreas de desenvolvimento profissional, para sua atribuição básica, para fornecer eventos online, eventos presenciais, podcasts, fóruns, seminários, palestras, convenções. Então, a grande agenda, para você ter uma ideia, Marta, a gente chegou no ano passado, fechamos perto de 100 mil participações de profissionais em eventos no estado de São Paulo. É muita gente, muita gente participando e dividindo com todas as categorias profissionais. E com isso a gente também conta com as entidades contábeis do estado de São Paulo. Então, tem o SESCOM, a ESCOM aqui, com o Toninho, né, na liderança, mas tem Sindiconte, tem a Academia Paulista de Contabilidade, tem o Instituto dos Auditores, o IBRACON, temos aí todas a ANEFAC. Então nós temos todas as entidades conectadas, que isso acho que traz muito valor para a gente nessa estratégia que você perguntou. Então, estamos fornecendo condições de várias maneiras do contador estar conectado com a gente. O CRC-SP para todos, que é o lema da gestão desse 2024-2025, dessa gestão, dessa presidência, para expandir esse conhecimento para todo mundo. E conectar todas essas categorias ao nosso desenvolvimento profissional. E é muito interessante, porque o CRC também tem um grupo de palestrantes profissionais contratados, em torno de 160, em diversas áreas. E os próprios palestrantes vão dando o ritmo das mudanças, vão dando o conhecimento das mudanças. Nós fazemos avaliação em todas as palestras, e a gente vai botando um ranking dos palestrantes, e eles vão subindo, e cadastro aberto, está nos editais, está no site do CRC. Então qualquer um pode entrar, qualquer um pode contribuir, e para a gente dá muito valor, porque a gente vai tendo os melhores palestrantes, os melhores protagonistas para estar junto com a gente na área contábil para cumprir essa meta de desenvolvimento profissional. Eu acho que foi uma das grandes mudanças importantes no sistema em 2010, quando possibilitou o treinamento, né? Essa foi uma alteração na regulação aí do próprio sistema. E as pontuações, né? Começou com os auditores, foi via um convênio com a Comissão de Valores Imobiliários, de todos os auditores registrados na CVM, para auditar a companhia aberta, bancos, Previc, teriam que ter um cadastro específico e cumprir 40 horas de treinamento anual, horas de treinamento certificados pelo sistema CFC-CRCs. E controlado por isso, senão não poderiam atuar nessa atividade. Isso aí se expandiu com muito sucesso, depois foi para uma categoria dos peritos, contadores, dos contadores e da equipe de gestão de fechamento das companhias abertas, dos contadores de empresas que faturam de 70 milhões e 300 milhões também, que assinam a contabilidade, estão nesse programa. Então, um grande programa de desenvolvimento profissional. E você cria um movimento de mercado, todo mundo fazendo treinamento, todo mundo assistindo, tendo uma grande oferta, não só de eventos do sistema, mas todas as entidades. A ANEFAC tem vários cursos, vários seminários, esse mesmo, o congresso anual, certificado para pontuação, então dá oportunidade para todos, e o profissional pode escolher, eu quero treinamento disso, quero treinamento de ESG, quero treinamento de auditoria, quero treinamento de normas contábeis, ele pode escolher dentro desse grande leque,
conforme o seu interesse. Foi muito interessante essa evolução do sistema, para não ficar só na parte de registro e fiscalização, contribuir com o desenvolvimento profissional da nossa classe. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de publicamente agradecer ao Antônio por toda a participação, empenho que ele tem na vida dele. Quando você lê o currículo, você fala, nossa, Antônio, você vive para a classe contábil, né? Então, que dica que você dá com toda essa sua experiência, né, de uma pessoa tão dedicada aí à profissão, que dica que você dá para os contadores que estão começando a sua carreira, ou que querem reformular a sua carreira, para ter assim, um melhor desempenho agora com todos esses 5 desafios que você trouxe? Eu acredito que o profissional de contabilidade que vai ter um papel relevante no futuro, ele tem que pegar essas temáticas e realmente buscar um perfil mais tecnológico, né, mais voltado para dados. Eu acho que dado é o petróleo do futuro, né? A gente realmente precisa entender que o que a gente tem na nossa mão em relação aos dados de uma empresa, isso pode se transformar numa variedade absurda de dados estratégicos relevantes e que a gente trabalha muito pouco, né? A gente está habituado muito a lá fechar o nosso balanço, a pegar, né, fechar as nossas demonstrações financeiras e não dar tanta atenção para a quantidade de informação relevante que esses dados podem trazer em relação a informações estratégicas. Então, eu diria muito para que o profissional do futuro se preocupe com isso, com a questão dos dados, né, e de interpretar bem esses dados, com a questão da cibersegurança, esteja atento às questões, e principalmente pela responsabilidade que a gente tem com vazamento de informação. A gente vê o tempo todo aí as empresas sendo hackeadas, um volume de golpes absurdo, né? Agora, recentemente, essa semana, a Junta Comercial de São Paulo foi hackeada, ficou um dia quase inteiro fora do ar. Então, a questão de cibersegurança é uma preocupação que a gente tem que ter muito forte e ficar atento a essas tendências da questão ESG, procurar aprender. É novo para todo mundo, de fato mas quem tiver mais atento a isso e com mais conhecimento sobre a questão do relato integrado vai estar na vanguarda da profissão. Às vezes as pessoas têm uma noção de que isso só é aplicado para empresas grandes, mas a gente acredita que isso vai vir muito para as empresas de médio e pequeno portes via cadeia de suprimentos, né? Ou seja, as empresas grandes que possuem práticas ESG vão exigir dos seus fornecedores que também tenham. Então, através da cadeia de suprimentos, isso vai atingir empresas pequenas e médias, e o contador dessa pequena e média pode ser você, né? Então, você tem que estar atento a isso. Muito bom, excelentes dicas aí. Estamos chegando ao fim desse episódio. João Carlos Castilho Garcia, muito obrigada. Antônio Carlos, muito obrigada. Agradecemos por compartilhar seus conhecimentos e suas experiências conosco. Agradecemos por ter nos acompanhado nesse episódio da ANEFAC News. Esperamos que tenha saído daqui com novas ideias e perspectivas. Não perca os próximos episódios com mais diálogos com esse direto do Congresso ANEFAC. Até breve.